Olá, pessoal! Eu sou a Aline Dias e, como toda terça-feira, hoje é dia de entrevista com o vampiro aqui no canal. Então, hoje vamos conversar sobre o sexto episódio da primeira temporada. Mas antes, não deixem de estar se inscrevendo no canal Refúgio Sobrenatural. Bom, infelizmente, esse é o penúltimo episódio da primeira temporada de Entrevista com o Vampiro. Semana que vem vai ser o último da temporada, a season finale. Gente, essa temporada vai ter apenas 7 episódios, mas nós sabemos que já foi renovada para a segunda temporada. Então sim, vamos ver mais dos nossos vampiros Lestat e Louis, porque vai ter sim segunda temporada de Entrevista com o Vampiro. Bom, então nesse episódio, né, a gente vê as consequências daquela surra danada que o Louis tomou no episódio passado. A gente viu que o Lestat não gostou muito, de ver que o Louis iria abandoná-lo, E como aquela pessoa bem abusiva e tóxica que ele foi e meteu a porrada no Louis, Ele não gostou e bateu no Louis, Ele flutuou, voou, sei lá o que ele fez lá e jogou o Louis lá de cima embaixo, que caiu todo arrebentado, tadinho. Então a gente viu que o Lestat acabou indo embora, e o Louis acha que foi por vergonha, O Louis tem um parafusinho a menos, quando se trata do Lestat. E aí o cara todo quebrado mesmo, ele ficou cego de um olho, manco, pulmão perfurado, mas não sei o que, assim, ele ficou todo quebradinho. E a Cláudia ficou tomando conta dele, cuidando dele, afinal, ele é um vampiro, ele vai se recuperar, Só que demora um bom tempo para ele se recuperar, digamos, alguns aninhos, para ele poder ficar em plena forma, Bem diferente de The Vampire Diaries, que os vampiros se recuperavam, rapidamente. Bom, e aí a gente vê que tem uma passagem de 3 anos, nesse episódio, e após 3 anos desse incidente, o Lestat, volta com a cara mais lavada do mundo. Ele começa a ligar, só que ninguém atende o telefonema, Até o belo dia que ele resolve aparecer lá mesmo. Ele toca a campainha, Como todo bom abusador, ele tem que reaparecer, dizendo que mudou, que não vai fazer mais isso, Então a gente tá vendo exatamente o quanto esse relacionamento é tóxico, é abusivo, E o quanto o Louis, ele tava preso nisso, Então a gente vê a Cláudia ali a todo momento tentando fazer com que o Louis saia disso. Gente, o cara quase morreu, ele só não morreu, Porque ele é um vampiro, já tá morto, mas ele sofreu uma das maiores violências domésticas que ele poderia ter sofrido. Tanto que até no início do episódio, tem aquela tarjetazinha falando que vai ter, cenas de violência doméstica e tudo mais, que começou até no episódio passado, Porque ali a gente viu que realmente o Lestat é muito mais forte, até porque ele é muito mais velho, e tem um dom que ele diz que nem todos os vampiros têm, O dom da nuvem. Porque ele flutua. E nem todos os vampiros têm isso, diz o Lestat, Pode ser que vampiros mais velhos tenham isso, ou não, a gente não sabe, Mas se a gente for pensar que o Lestat, como a Cláudia diz, é o pai dos mentirosos, isso deve ser mentira também. Bom, então a gente vê que o Lestat tentou, durante alguns anos, voltar com o Louis. E o Louis não queria aceitar, ele nem respondia o Lestat. Mas, as tentativas, os presentinhos começaram a amolecer o coração do Louis novamente. Para desespero da Cláudia, que ficava lembrando ele do que aconteceu, mas não adiantava, E aí o Lestat, inteligente do jeito que ele é, o que ele fez? Ele gravou um discozinho, para poder dar de presente para o Louis com uma canção que ele mesmo, compôs, Volte para mim e tal, cantando. E ao fundo, Antoniette, sua amante, também cantando a música ali, um pedaço. Isso fez com que o Louis ficasse morrendo de ciúme, fosse até onde o Lestat estava, E aí, pronto, já teve a reconciliação ali, Entre tapas e beijos, ficou tudo bem, Como eu passei raiva com o Louis nesse episódio. Como o Louis aceita voltar com esse homem? O que ele tem na cabeça? Aí ele ainda diz pro Daniel que o Daniel não sabe o que é um vínculo de um vampiro. A Cláudia também foi criada pelo Lestat, que ela não tem esse vínculo.
né? E assim, interessante na série mostrar que mesmo se passados séculos do que aconteceu ali, o Louis, ele ainda tá passando pano pro Lestat mesmo contando a história. Por mais que ele esteja contando tudo que ele passou, ele normatiza aquilo, ele tá passando pano pro Lestat, né? Ele sempre tá dando uma desculpinha para as atitudes do Lestat, né? O que ninguém merece, né? Como o Daniel falou, assim, você deve estar com síndrome de Estocolmo, não é possível, né? Mas enfim, né? Louis voltou com o Lestat, Cláudia não gostou e aí tivemos uma embaraçosa reunião de família, onde eles começaram a colocar regras ali naquele relacionamento, naquela família, né? Não podia mentir e não sei o quê. E aí a Cláudia começou a perguntar quem era o criador dele e ele disse que o nome do criador dele é Magnus, que coitadinho, que ele sofreu muito, que ele ficou preso durante semanas com corpos mortos e não sei o quê, até que ele virou vampiro e que o criador não ensinou nada pra ele e tal, gente. Alguém acreditou nesse sofrimento todo do Lestat? Ele só falou aquilo pro Louis ficar com mais peninha dele, né? Que ele não queria matar humano, tadinho, não queria e agora é o matador, né? E aí o Louis comprou essa, que pra mim isso é uma mentira deslavada do Lestat, foi só pro Louis voltar pra ele, definitivamente. E o Louis acreditou, comprou a ideia, né? Já ficou cheio de amores pro Lestat, né? Como a Cláudia falou, foi só ele contar uma historinha triste que pronto. O Louis comprou. E aí a gente vê, né, de novo, novamente, eles serem uma família, né? Então o Louis voltou totalmente com o Lestat e a Cláudia demonstrando que não estava contente com aquilo, que estava só suportando. Então eles saíam juntos, né? Mas a gente vê que já não era mais como era antes, né? E que o Lestat saía para caçar sozinho, mas na verdade ele ia se encontrar com Antoinette, porque uma das cláusulas, né, que a Cláudia exigiu que acontecesse era do Lestat matar a Antoinette, né? Então ele levou o dedo da Antoinette para poder mostrar que ele matou aquela cantora que era amante dele. Mas mentira. E a Cláudia ainda foi, mostrou pro Louis que o Lestat ainda continua com a Antoinette, que ela virou uma vampira, né? O Lestat transformou ela em vampira e ainda estava falando ali que amava ela, lógico. Não da mesma forma que ele fala pro Louis, já deu pra perceber que, tipo, ele não estava nem se esforçando pra mostrar que sentia aquilo pra Antoinette. Mas, cara, outra mentira. E o Louis, como sempre, né, passando o paninho pro Lestat. Ele é assim pela quantidade de anos que ele é vampiro, ele queria que a gente pegasse, isso foi tudo da cabeça dele. Eu não sei o que o Louis tem na cabeça. Sinceramente, não sei. Eu passei muita raiva. Não sei se vocês passaram raiva igual eu passei, mas simplesmente eu não gostei da atitude do Louis nesse episódio. Eu fiquei com muita raiva do Louis. Então a gente vê que a Cláudia, assim, ela evoluiu muito, né? Com aquela fuga que ela teve, com, né, o abuso que ela sofreu, né? Coitada, ela cresceu muito, né? Agora ela tá uma pessoa totalmente diferente daquela Cláudia irresponsável que guardava souvenirs, que só queria matar os outros, revoltada da vida. Não, ela tá uma pessoa completamente diferente e super protetora com o Louis. Afinal ela ficou anos cuidando do Louis pra ele se recuperar, né? Mas o Louis esqueceu disso. E aí a gente vê que Cláudia não tá contente com aquilo, não faz questão, né, de tá ali e tudo mais. E o Louis sempre falando pra ela aguentar, pra ela fazer a parte dela, pra não sei o quê, né? E não funciona mais aquela relação, né? Que nem quando um vaso quebra. Você vai colar, mas não vai ficar igual, né? Mas o Louis não pensa assim. Né? Fazer o quê? E aí a gente vê que a Cláudia fica tentando fazer com que o Louis fuja com ela. Só que ele não aceita. Diz que a Cláudia não precisa dele, que ele não sabe falar nem direito inglês e francês, quanto mais ir pra Praga e outras cidades que ela tá querendo ir, pra ver se ela conhece outros vampiros e tudo mais. Então, ele fala pra Cláudia ir embora sozinho. Ele escolhe o Lestat. Sério, ele escolhe o Lestat. Que vontade de dar um morro na cara do Louis naquele momento. E aí a Cláudia foi embora, toda contente, pegou o trem, né, pra poder ir embora, né? Deixa o bananão do Louis lá e vamos, né, rodar o mundo. Só que aí, no meio do caminho, Lestat aparece e leva a Cláudia de volta pra casa. Eu fiquei chocada com essa cena. Pra mim, a Cláudia iria conseguir fugir, iria passar um tempo, né, sei lá, sumida, né, o Louis ia ficar triste de novo e tal, mas não, Lestat foi lá, pegou ela, né, ele é muito mais forte, disse que ela ia voltar pelo Louis, porque o Louis iria ficar muito triste com a partida dela e que eles iriam fazer o Louis feliz. Nossa, como o Lestat, sabe, ao mesmo tempo que a gente gosta dele, porque ele é uma pessoa encantadora, ao mesmo tempo a gente odeia ele com as suas atitudes, né? É incrível,
excelente trabalho do ator, porque é um personagem muito complexo, é um personagem que a gente deveria odiar totalmente, mas a gente não consegue. Tem horas que daqui a pouco a gente tá ali, nossa, o Lestat é o Lestat, mas a gente depois lembra de tudo que ele fez e tal. Então eu, pelo menos, eu fico nessa briga aí com o Lestat, né? Então, voltou todo mundo, né, para casa, voltar a ser a família. E a Cláudia começou a armar um plano para matar o Lestat. Então ela sempre se comunica com o Louis, né, através do pensamento, e ela fala que vai matar o Lestat e que ele tá querendo matar sim o Lestat, que só assim que ele vai ficar livre. E realmente, né, porque não tem outro jeito. O Louis é retardado, né? Então, a Cláudia começa vencendo, né, o jogo de xadrez, deixando o Lestat assim pé da vida por ter perdido, pela Cláudia não ter nem terminado ali e tal. E ele ficou, né, muito pé da vida, e aí terminou o episódio com a promessa da Cláudia matar o Lestat. E aí, né, no último episódio da temporada, a gente vai ver essa tentativa. Será que a Cláudia e o Louis vão matar o Lestat nesse último episódio da temporada? Ou tentar? A gente não sabe, né? Vamos ver qual vai ser os acontecimentos. Então, assim, eu já quero ver o próximo capítulo, que deve ser um capítulo mais violento, né, com mais ação, porque pelo menos vai ter uma tentativa ali de matá-lo, então a gente, né, tem que saber o que vai acontecer, o que vai suceder ali para ter o gancho para a próxima temporada. Afinal, é o último episódio dessa temporada, tem que ter um gancho para a próxima, né? E a gente também viu nesse episódio ali no finalzinho como o Louis conheceu o Daniel no tal do bar, né? Que eles falam tanto que eles se conheceram, né? Então eu acredito que deva mostrar um pouquinho mais da relação dos dois, né? Quando, né, o Daniel era jovem, porque eles se conheceram quando ele era jovem. Foi a primeira entrevista que ele deu. Depois, né, de muitos anos, é que ele está concedendo uma nova entrevista, né, para o Daniel, né? Agora, quem sabe, o Daniel publica esse livro, né? A caixa agora vai. E aí a gente vê que o Daniel no finalzinho, né, ele acabou dormindo e sonhou, né, com o encontro e ainda viu o Rashid ali, né? Então, assim, eu já tô super hypada para o próximo episódio. Quero saber o que vai acontecer, qual vai ser o plano da Cláudia, como ela vai conduzir, né? Quero ver tudo que vai acontecer no próximo episódio. Pra mim, esse foi o pior episódio da temporada. Eu passei muita raiva nesse episódio e eu achei o episódio um pouquinho arrastado. Não sei se vocês sentiram isso ou não, mas foi assim o que eu senti, né? Eu gostei mais dos outros episódios. Esse eu acho que focou tanto nessa relação abusiva, não sei, não é que eu não tenha gostado do episódio, eu gostei, mas eu gostei mais dos outros episódios dessa temporada. Pra mim, esse foi o que eu menos gostei, né? Eu achei ele um episódio um pouquinho lento demais, sabe? Eu passei muita raiva com o Louis ali, defendendo o Lestat e tudo mais, e eu já achei que já teria alguma coisa, algum plano, teria mais movimento, pode ser por isso, né? Porque com a promo do episódio passado, eu pensei que iria ter mais, né? E aí eu acabei vendo que não teve, né, tanta evolução assim. A gente vai ter, né, vamos dizer assim, ele se rebelando contra o Lestat no próximo episódio, né? E eu quero saber de vocês. Vocês gostaram do episódio? Não gostaram? Deixa nos comentários tudo o que vocês acharam desse episódio e vamos continuar essa conversa. Não deixem de estar se inscrevendo no canal Refúgio Sobrenatural, de dar aquele like no vídeo que ajuda muito e de estar ativando o sininho de notificações para vocês saberem sempre quando sai um novo vídeo. Obrigada por vocês terem ficado até o final. Beijos!